Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno desses assuntos que nos fazem tão bem. Então é como sempre com muita alegria que aqui, uma vez por semana, nos encontramos diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje são vários canais de comunicação, desse contato assim tão importante, né, que nos ajuda a crescer no conhecimento, nas relações, nas vibrações, aqui ouvindo pelo famoso rádio, pelas ondas hertzianas dos 1400 AM, ouvindo também ainda pelo rádio, mas pelo radinho de pilha, como existe, né, o rádio ainda direto na eletricidade, ou pela internet. Hoje temos, né, o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, tão importante aqui para a rádio, criado para facilitar esse canal de comunicação, ou seja, muitas formas da gente entrar em contato com uma frequência que pode assim proporcionar para a gente um bem-estar na busca do conhecimento, da reflexão. A doutrina espírita, ela tem essa possibilidade e a variedade dos assuntos, porque ela trata de todos os assuntos, ou pode falar a respeito de todos os assuntos. Não há proibição neste sentido. Todo assunto ele pode ser pensado tendo a doutrina espírita como um referencial. Então, a importância do conhecimento doutrinário é que nós aproveitamos esse momento para incentivar as pessoas, né, a lerem, a terem contato com o trabalho de Allan Kardec, principalmente. Porque ali é a base de tudo que existe sob este nome. Ou melhor, sob, porque, né, o nome está acima nesse sentido. Então, tudo que vem, que se aproxima da concepção espírita ou de um assunto que envolve o espiritismo, é importante que a gente tenha conhecimento, o mínimo possível que seja, mas conhecimento do trabalho de Allan Kardec. E o mês de abril é um mês assim, onde nós contemplamos aí mais um aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos. Diante dessa obra que foi construída, né, no modelo de filosofia clássica, né? Pergunta e resposta, e deixando um espaço para reflexão. Então existe aí, né, o suficiente para a gente adentrar assuntos variados, e a obra trata de muita coisa. E partindo dessa obra, Kardec ele escreveu as outras obras. Então toda a doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos. E dali nasceu o desenvolvimento, né, de determinados assuntos que estão ali nessa obra magnífica de filosofia clássica. Então é um incentivo imenso, né, esse mês que sempre traz essa data comemorativa, né, 18 de abril é a data onde Kardec fez a publicação, né, ali o marco, né, principal, onde aparece para o mundo a doutrina espírita. Então 18 de abril, os espíritas em geral e os simpatizantes comemoram a importância do nascimento dessa nova fase do trabalho de Jesus, que é o aparecimento de um assunto que faz parte da cultura, dos fenômenos do mundo, desde que o mundo é mundo. Mas como uma doutrina organizada, aí sim, ela nasce ali, nesse meados, no final do século XIX. Então guardemos essa data,
O ano de publicação do primeiro livro espírita nesse sentido foi 1857. Então ali nascia para o mundo a doutrina espírita. Ou seja, a terceira revelação de Deus aos homens. Aí alguém vai dizer, nossa, que pretensão, os espíritas são pretensiosos em certas afirmações. Aí não é uma questão somente de pretensão, se assim ela existe, né? De fato, mas em geral entendemos que somente na cabeça de algumas pessoas. Isso não significa desmerecer tudo que existe, ou qualquer outro o local ou época onde pudesse surgir uma revelação. Existe, né, um desenvolvimento de um pensamento que nasce, segundo a perspectiva da cultura judaico-cristã, que é a que a gente acompanha, ou seja, a figura de Jesus, ela é fundamental nesse processo, né, e é a partir dele que surge tudo que a gente hoje venera, ou, que não gosta de usar muito essa palavra, mas tudo que a gente valoriza em termos de filosofia e religião, sob o nome de Jesus, não sobre, né, mas sob o nome de Jesus, pois ele é o orientador disso aí, ele é o consolador nesse sentido. Então, existem outras escolas que têm um caráter mais tradicional, porque veio com o desenvolvimento do tempo, e a doutrina espírita é esse conteúdo que existe no mundo, da experiência de Jesus e toda a experiência planetária, só que adaptado aos tempos, onde a necessidade de buscarmos fundamentação é algo inseparável. Não dá mais, na atualidade, para a gente seguir preceitos como eu creio mesmo que absurdo, como se a gente... É um olhar dogmático, né? No sentido pior, talvez, da interpretação, que a gente determina que Deus disse tal coisa, desce dessa maneira e pronto, acabou, a gente não discute. E aí cai naquelas circunstâncias do mistério, ainda muito utilizado por determinadas religiões de base cristã, onde muitos não percebem que veio um sopro, usando aí o termo sopro, a palavra pneuma, do grego, pneuma quer dizer sopro, quer dizer espírito, a mesma coisa. Então, esse sopro, ou seja, esse espírito, ele abalou aí, derrubou essa questão dos mistérios, o muro que dividia e separava a compreensão humana para aquilo que o homem tentava compreender e não conseguia. Hoje a gente consegue entender bem mais a respeito da vida espiritual. Temos exemplos inúmeros disso aí dentro e fora do trabalho espírita, na experiência pessoal de muitas e milhares de pessoas ao longo dos séculos. Então é importante a gente pegar esse material, tornar ele possível de ser investigado e transformá-lo num conteúdo que possa ser útil para as pessoas. Ajuda a gente a entender o porquê das coisas, por que as coisas são assim, por que as coisas estão assim, e por que as coisas podem e devem melhorar, podem e devem modificar-se, e assim por diante. Então, é Jesus que está sobre todas essas coisas. Ele é o verdadeiro Consolador, porque Ele traz em seu seio todo esse conteúdo. Ele é o mestre da evolução. Ele é realmente, como ensina o Livro dos Espíritos, na questão 625, o guia e o modelo da humanidade. Então é motivado por isso tudo que nessa introdução faço aqui, divido com o querido amigo ouvinte, em que a gente se motiva pelo incentivo que existe através da presença espiritual do Mestre Jesus em todas as épocas da humanidade. Então, quando ele diz a Pedro e mais alguns discípulos, né, que ele ficaria conosco
todos os dias até a consumação dos ciclos, ele não estava mentindo, querido amigo ouvinte. Então, realmente, Jesus é o divisor de todas as coisas. O mundo ficou dividido, o tempo foi dividido a partir da presença deste homem extraordinário. Né? O mundo antes de Jesus, que a gente chama de AC, e o mundo depois de Jesus, que é o mundo DC. Então, tudo que a gente lê e reflete aqui está contido nesse trabalho, nessa presença de Jesus. E hoje, como estamos aqui estudando, dentro do quadro do Luz na Penumbra, o programa Luz na Penumbra, e para quem não me conhece, está ouvindo pela primeira vez, eu me chamo Carlos Henrique Parente e estamos aqui estudando o livro Obras Póstumas, do Allan Kardec. É um livro que foi escrito 21 anos após a sua desencarnação, com material produzido pelo próprio Kardec. Mas esse material foi organizado pela esposa dele, a Amélie, e o amigo Lemarie, que juntos, né, organizaram esse conteúdo para poder publicar uma obra nesse tempo que eu acabei de dizer ainda há pouco. E nós fizemos, né, acabamos na última semana, um estudo sobre a natureza de Cristo que Kardec desenvolveu, sensacional. E hoje vamos dar início aqui a um novo tema desenvolvido por Kardec, onde ele chamou influência perniciosa das ideias materialistas. E fala aqui sobre as artes em geral e a sua regeneração pelo Espiritismo. Mais uma vez, né? Algumas pessoas às vezes podem pensar, nossa, que pretensão, né? Mas como pretensão? Né? Se a gente tem o Cristo nos auxiliando, que promoveu curas das mais variadas, por que não um formato de cura que tem a ver com o esclarecimento? Porque não há limite para essa questão da cura. A gente está muito ligado à questão orgânica do corpo físico, de uma doença, algo assim. Mas existem curas de muitas maneiras. Quando a gente se esclarece, a gente está curando a nossa ignorância. Quando a gente repensa alguma coisa para encontrar aquilo que é mais verdadeiro, a gente está se curando, mais uma vez, da nossa ignorância, incipiência e assim por diante. Então, são muitas formas de cura. Então, não é necessariamente uma pretensão. Kardec colocar sob um subtítulo, né, quando fala da influência perniciosa, ou seja, negativa, ruim das ideias materialistas, ele colocar aqui sobre as artes em geral e logo a seguir sua regeneração pelo Espiritismo. Porque aí ele vai propor, através do pensamento espírita, uma mudança de perspectiva que pode aproximar a gente daquilo que é verdadeiro. Essa é a intenção. Então, a gente vai seguir aqui com esse estudo e vamos encontrar certamente, né, uma grande alegria em o fazê-lo. Então, iniciando hoje, lê-se no Courrier de Paris, du Monde Illustre, de 19 de dezembro de 1868. Então, ali uma espécie de revista, um jornal, um texto aqui, Kardec vai trazer para a gente, né? E depois ele vai desenvolver essa ideia. Então diz aqui, Carmouche escreveu mais de 200 comédias e chácaras, e poucas pessoas, né, nos dias de hoje lhe conhecem o nome. O Carmouche, o primeiro nome é Pierre, né? Aqui não vem, mas a gente deu uma pesquisada para trazer para o amigo ouvinte um pouquinho mais. O Pierre Carmouche, ele nasceu ali no final do século XVIII, em 1797, e veio a desencarnar no século XIX, né? No mês de dezembro de 1868. Curioso, né? Coisa muito pouco antes do próprio Allan Kardec. Kardec nasce já no século XIX, em 1804,
Então, o Pierre Carmouche, citado aqui por Kardec, ele nasce um pouco antes e desencarna um pouquinho antes de Kardec. Ele era um escritor, né? Então ele escreveu muitas comédias, como diz aqui o texto, e chácaras, que são poemas, são versos. E aqui ele faz um comentário a respeito do que esse homem produziu e essa relação de conhecer esse homem. Porque acontece muitas vezes isso, né? A pessoa é conhecida hoje e amanhã ele se torna um completo desconhecido. Mais ou menos isso está escrito aqui, né? Poucos nos dias de hoje lhe conhecem o nome. É que nada é tão fugaz como a glória dramática que excita tantas ambições. Ou seja, nada é tão veloz, né? Tão veloz, que é fugaz, né? Quem não produz obras-primas está condenado a ver o nome cair no esquecimento. Tão depressa deixe o campo de batalha. Mesmo durante a luta, a maior parte não o conhece. O público, quando lê o anúncio, só se preocupa o título da peça, pouco lhe importando saber quem a escreveu. É muito comum isso acontecer, não é difícil a gente encontrar exemplos a respeito disso aí. A gente às vezes se agrada de uma música e no máximo grava o nome do cantor ou do grupo que está tocando, sem verificar na ficha técnica quem é o autor daquela obra, daquela música. Às vezes nem é o grupo, a banda ou o cantor que está ali, né, trazendo para nós, né, aquela melodia, aquela harmonia. Ou quando é o compositor, o próprio cantor, a gente às vezes não sabe que foi composta junto com um outro alguém. Então a gente ouve, né, vê muito assim. Ouve uma música do Beto Guedes, por exemplo, e não sabe que junto com o Beto Guedes existe o Ronaldo Bastos, Murilo Antunes, outras pessoas assim. Música do Roberto Carlos, às vezes, parceria com o Erasmo, e assim por diante. A gente fica muito com o mínimo, e isso, né, acaba afetando, né, tira de nós um conhecimento que seria muito importante e até um entendimento a respeito do conteúdo, né, daquilo que foi escrito, seja uma música, seja um poema, seja um livro. Então, escrevendo aqui Kardec: bem poucas vezes vos lembrareis do nome do autor de uma obra interessante de que guardais memória. E quanto mais entrardes pela vida, mais vos acontecerá isto. São as preocupações materiais sobrepondo-se cada vez mais aos interesses artísticos. Muito interessante isso, né? Ou seja, numa obra escrita, existe quem o escreveu. Então, o espírito daquilo ali, exatamente as pessoas que escreveram aquele conteúdo espiritual. E prevalece o conteúdo material. Esses interesses, essas coisas assim, a gente acaba perdendo o contato com a essência. Interessante. Carmouche, continuando aqui o texto, contava, corrigindo aqui, a este respeito uma anedota típica. O meu livreiro, dizia ele, com quem eu conversava sobre o seu comércio, exprimia-se assim: o negócio não vai mal, mas está muito mudado. Não são mais os mesmos artigos o que tem saída. Outrora, quando eu vi entrar um rapaz de 18 anos, já sabia que 9 vezes em 10 vinha procurar um dicionário de rimas. Hoje já sei que vem procurar um manual de operações da bolsa. As preocupações materiais substituem o interesse pela arte. Por que não há de ser assim, se o pensamento e a atividade só se dirigem para a matéria, para as necessidades da carne, eliminando-se, então,
não só as aspirações, como até a esperança pela vida de além-túmulo. Esta consequência é lógica e inevitável para aquele que nada vê fora do pequeno círculo da vida presente. Quando nada se vê atrás de si, nem adiante de si, nem acima, a que aplicar o pensamento, senão ao ponto em que se acha. O sublime da arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera estreita da nossa atividade. O ideal, porém, existe positivamente nessa região extramaterial, onde se não penetra senão pelo pensamento, e que a imaginação concebe, embora não a divisem os olhos do corpo. Perdão aqui pelo erro. Que a inspiração pode trazer ao espírito a ideia do nada. Então, uma pergunta aqui, né? Que inspiração pode trazer ao espírito a ideia do nada? Complicado. O nada não produz nada. Kardec tem, né, essa questão aí num outro lugar, né? Num outro texto. O nada não produz nada, né? Então é preciso buscar, né, de alguma maneira, a essência que nos traz sentido, né? O pintor, continua ele, que não tiver visto senão o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que acreditar ser aquilo todo o universo, poderá conceber e descrever a brilho e a riqueza dos tons da natureza tropical? Como quereis que os vossos artistas e poetas vos transportem a regiões que não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais não acreditam? O espírito não pode identificar-se senão com o que sabe e crê que é verdade. E esta verdade, ainda que moral, torna-se para ele realidade, que exprime tanto melhor quanto a sente. E então, se a inteligência da coisa ajunta, a flexibilidade do talento comunica as impressões à alma dos outros. Que impressões, porém, pode transmitir quem não as tem? Acho incrível, né, essa forma de colocar as coisas, e me vem à mente aqui o próprio Jesus na condução do conteúdo que ele trouxe para nós, quando ele falava: o reino dos céus é comparado a isto, é comparado àquilo. Então ele estabelece, dentro do senso comum das pessoas, da cultura da época que ele viveu aqui, né, fisicamente, principalmente ali, né, da cultura judaica, coisas que favoreciam a construção de uma linha de pensamento que conduziria a algum lugar. Jesus, ele utiliza-se disso. Então ele traz o reino dos céus na comparação como semelhança a algo que era comum às pessoas, mas fala de uma maneira como os próprios evangelhos atestam. Ao final, o evangelista diz lá, né, que ele ensinava ao povo como quem tem autoridade. Então, vindo de Jesus, a gente vai reparar exatamente alguém que tem uma experiência, que tem uma relação, um contato com determinado conteúdo, e quando essa pessoa que tem a capacidade de transmitir isso muito bem, né, a gente diz, às vezes tem o dom, né, de fazer certas coisas, ela o faz com muita propriedade. Então a gente consegue, muitas vezes, através de uma obra, de uma música que seja, uma espécie de uma descrição que levam a gente a um contato com um sentimento, com um valor específico que está dentro de nós. E é quando o artista, o autor da obra em si, ele consegue fazer isso através do trabalho que ele realiza, daquilo que ele escreveu, então daquilo que ele pontuou. E isso é magnífico, e é isso que a gente não pode perder, ou é isso a gente, como ouvinte ou como leitor de alguma coisa, deve buscar naquela obra. E aí a gente vai entender que aquela obra tem alguma coisa para dar,
ou até que não tem. Aí já é um papel de quem está ali observando, né? Mas muitas vezes é aquele que está produzindo que o faz. E a gente encontra obras literárias magníficas, maravilhosas, músicas, textos, poemas e assim por diante. Mas, querido amigo ouvinte, hoje nós vamos ficando por aqui. O assunto começou a ficar interessante. Espero que o querido amigo ouvinte goste. Vamos dar continuidade aí na sequência dos próximos programas. Então, muita paz a todos, que Jesus continue nos abençoando e que possamos estar aqui de volta na próxima semana. Muita luz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos nesse o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E estamos o encerrando através do seu item 15, que é uma pergunta feita por todos nós. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Quem vai nos responder é Lamennais, em Paris, 1862. Então Kardec amplia aqui a pergunta para então Lamennais responder. Um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor sua vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? É uma pergunta que sempre passou pela cabeça de nós todos. Porque nós estamos aqui nesse capítulo, o capítulo todo tratou de amarmos o próximo, praticar caridade com o próximo, ajudar o próximo naquilo que ele mais precisa, independente de quem seja. Como Cristo disse, e nós vamos estudar no capítulo seguinte a este, devemos inclusive praticar isso com os inimigos. Agora, a gente pergunta, mas se essa pessoa que está lutando, nós temos condição de salvar sua vida. Então, você dizer, puxa, que maravilha, você vai salvar a vida do seu próximo. É o que ele tem bem mais precioso, que ele tem a vida. Ele, não é questão de comida, não é questão de roupa, não é questão disso, dinheiro para isso, para aquilo. Não é um conselho moral, não é disso que ele precisa de salvar a vida. Então, se você vai salvar a sua vida, caridade suprema. Mas, tem um porém. Qual é? Ele é um criminoso. Se você, praticando a caridade, salvar sua vida, ele vai, depois que estiver livre do problema, praticar crimes novamente, inclusive tirar a vida de outros. E aí, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Essa pergunta vai ser respondida aqui pelo nosso irmão Lamennais, em Paris, 1862. Diz o seguinte: esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Olha só a responsabilidade e a humildade desse espírito. Ele está dizendo, esta é uma questão muito grave.
Naturalmente, você pode apresentar um espírito. É uma questão grave que você apresenta para um espírito responder. Ele diz, olha, eu vou responder de acordo com o meu adiantamento moral. Ele está dizendo isso, olha, no meu nível de moralidade, é a resposta que eu tenho. Pode ser que eu tivesse, quando eu tiver um nível superior de moralidade, a minha resposta seja outra, eu não sei. Também se eu tivesse um nível de moralidade inferior ao que eu estou hoje, a minha resposta também pudesse ser diferente. Então eu respondo por mim dentro do meu nível moral. É isso que ele está sendo super honesto. Aliás, nós sempre deveríamos responder as questões com essa premissa. Eu vou responder a você dentro daquilo que eu sei. Moralmente e intelectualmente. Então, dentro do meu nível intelectual e moral, a resposta é essa. Se no futuro o meu nível melhorar, aí minha resposta pode ser a mesma ou pode mudar. Eu gostei muito dessa premissa que ele fez aqui. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor, ou outra coisa. Jesus disse que nós devemos amar o inimigo, nosso inimigo, aquele que nos ofende, aquele que nos atraiçoa. Tá bom, mas agora não se trata do meu inimigo que faz mal a mim. É uma pessoa que é um inimigo da sociedade. Ele é um inimigo de todos. Ele causa danos a todos. Ele pode matar qualquer um, pode roubar qualquer um, pode estuprar qualquer uma. Então, é um caso a pensar. A Mené está sendo muito cuidadoso aqui na sua resposta. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que se lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem tenha perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Olha, ele está sendo muito justo aqui, o Lamennais. Está fazendo indagações que nós normalmente não pensaríamos nelas. Ele diz assim, veja bem, se você julga que se você salvá-lo, você está só livrando daquela morte, você vai salvar, ele está morrendo, você vai salvá-lo. Você pensa que você está só fazendo isso, quer dizer, tá bom, eu vou salvar a vida dele, ele veio da morte. Não, não é bem aí, não é só isso não. É talvez toda a sua vida passada. Você está salvando não só daquele momento de morte, mas de toda a vida pregressa dele, que, vamos combinar, se ele era um malfeitor, não foi uma vida lá muito cristã. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, quer dizer, vamos imaginar que nesses instantes que ele está sendo arrebatado, sua vida está sendo arrebatada, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes esse ergue diante dele, ou seja, esse homem que ele chama homem perdido, vai morrer, está lá, naquele fração de segundos, ele volta no seu pensamento ao passado, à sua vida passada. Ou então, esse passado se ergue diante dele, naquele segundo. Esse tipo de tempo não é igual ao nosso tempo. No átimo de segundo, que no passado dele, tudo que ele fez de errado, aquilo volta no pensamento dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Então, se ele morrendo ali, de repente, não é isso que vai resolver o caso dele. A reencarnação pode ser terrível. Se ele morrer ali, depois ele vai reencarnar com todo aquele passado dele que ele fez de coisas erradas. É aquilo que vai justificar o que ele vai passar na vida futura. Esse é o momento dele. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência e o Espírito esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua danação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, se lançará nos vossos braços. Aí.
Se ele está morrendo, ele vai morrer maldizendo, xingando, reclamando, porque ele não tem salvação. Mas no momento que ele vê uma mão para ajudá-lo, quem sabe, talvez, esse homem que teria morrido a blasfemar, a maldizer, se lançará nos vossos braços, agradecendo por ter sido salvo. Não sei. Pode ser que ele me leve até junto. Se ele estiver caindo no despenhadeiro, pode ser que ele me puxe e eu vá junto. Mas pode ser que ele se agarre em mim e por ter salvo me abrace. E aí segue ele aqui e diga: todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Agora, eu não posso pensar, mas será que ele vai, se eu der a mão para ele sair, ele vai me arrastar? Ou quem sabe ele vai se arrepender, vai me abraçar, vai passar o passado na cabeça dele, ele vai se arrepender de tudo, vai se transformar num cristão? Eu não posso pensar nisso. Diz assim: todavia não deveis indagar se ele o fará ou não. Socorrei-o porque salvando-o. Então ele diz: não, você não tem que pensar nisso na hora. Tem mais é que socorrer, porque salvando obedeceis a essa voz do seu coração que diz: pode salvá-lo? Salva-o. Então, eu achei perfeito esse raciocínio dele. Por quê? Eu não posso ficar, não, peraí, eu vou salvar, ele pode me abraçar, virar um cristão, ir para a igreja comigo. Quem sabe? Ou então, de repente, ele pode me arrastar, ou ele pode sair daqui, me agradecer, porque eu só venho mais daqui cometer mais crimes. Eu não posso ficar naquela situação fazendo essas elucubrações, pensando nisso. Não dá. Eu tenho que seguir o meu instinto. E o que o meu instinto diz? Quer dizer aqui: todavia não deveis indagar se ele fará ou não. Socorrei-o, salvando, obedeceis a essa voz do coração. Eu tenho que obedecer à voz do meu coração, do meu sentimento de cristão, de praticar o amor, a caridade. Eu tenho que obedecer isso. E essa voz diz para mim: se tu pode salvá-lo, salva-o. Se eu tenho meios de salvar, eu não posso deixar ele morrer e eu ficar com pepino, desculpa a expressão, ficar com pepino eu. Porque eu vou ficar o resto da vida pensando: mas meu Deus do céu, aí eu vou ter tempo a pensar. Será que se eu tivesse salvo, ele mudaria? Ou ele continuaria na vida de crime? Eu vou ficar atormentado pensando nisso. Não, eu comprei o problema para mim? Não, eu vou salvar. Agora, mas também você pode ficar pensando depois: eu salvei, em vez dele virar cristão, me agradecendo, ele foi cometer crime de novo. Mas eu falo: não, meu amigo, eu fiz o que tinha que fazer, que a minha consciência mandou fazer, que meu coração mandou fazer e que Jesus mandou fazer. Agora, se ele resolveu não mudar, continuar com os crimes, aí é o pacote dele, não é meu mais. Agora, se eu deixo ele morrer, o pacote é meu. Foi uma atitude minha. É uma situação muito delicada. É uma pergunta difícil. Como ele diz aqui, eu vou responder no nível do meu adiantamento moral. Então, até onde a minha moral me ensina, me dá base, eu vou responder assim. Pode ser que no futuro eu responderei diferente. Não sei, não tenho a menor ideia. Se eu fosse o Cristo, o que eu responderia? Eu não sei, eu não sou o Cristo ainda. Então, hoje, eu tenho que ouvir a voz do meu coração. Essa é a resposta do nosso irmão, gente. Muitas vezes nós estamos nessa situação, não com essa dramaticidade, com a pessoa que está à beira da morte, caindo num precipício, e você vai salvar, e a pessoa não presta, é safada, é sem vergonha, não sei o quê. Tá, isso acontece. Mas é difícil de acontecer. Agora, o que pode acontecer para nós é uma pessoa que vem nos pedir ajuda para alguma coisa, nós temos condições de ajudar, mas nós ficamos julgando se essa pessoa merece ou não ajuda. Será que ela merece ajuda?
Ah, porque ela faz muita besteira, ela não presta, ela faz isso, faz aquilo. Ainda mais se for uma ajuda financeira, econômica, a pessoa está precisando de um dinheiro. Ah, mas eu não vou. Não. Ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer besteira, vai comprar droga, vai comprar cachaça. Mas será que isso é da minha conta? Será que naquela vez, será que a primeira vez ele vai usar o dinheiro para o que deve ser usado? Ele está dizendo que precisa do dinheiro para levar leite para a casa dele, para a mulher e para os filhos. Não, ele pega isso aqui, vai no botequim comprar de cachaça, cerveja. Mas será que dessa vez, será a primeira vez que ele vai ser tocado e dizer assim, não, acho que eu vou levar para casa, vou passar na padaria, vou comprar pão e leite e levar para casa. Não sei. Então é uma situação parecida, não dramática, que não está envolvendo a vida de ninguém, mas é uma situação dramática. Cabe a nós examinarmos o passado da pessoa que está pedindo ajuda para decidir se ajuda ou não ajuda. É uma situação difícil e não é o Antônio aqui que vai ter resposta. O Lamener tem resposta. Dentro do nível, como ele diz aqui, moral dele. Dentro do adiantamento moral dele, ele tem uma resposta. O Antônio, com certeza, tem um adiantamento moral inferior ao dele. O Antônio pode pensar diferente. Mas nós estamos aqui estudando o Lamener. O que o Lamener faria nessa hora? Pelo que ele falou do criminoso, com certeza ele ia ajudar a pessoa, independentemente do que ela faria com aquele dinheiro ou com aquela ajuda. Pode ser um emprego. Tem gente que já aconteceu isso comigo. A pessoa vinha pedir um emprego que estava passando muita necessidade e tal. Aí você vai, Antônio, você trazer esse cara para cá, esse cara já aprontou aqui na firma tal, a gente vai ter problema. Você fala, mas cara, ele está sem trabalho não sei quanto tempo, está sem dinheiro, a família dele está passando necessidade. Como é que vamos fazer? E a gente está precisando de uma pessoa. Ah, mas você vai... Tem que botar e ficar vigiando. Eu não vou agora ficar decidindo pelo passado. Ele está precisando aqui. É claro que quando você examina, são vários candidatos a uma vaga no emprego, não, mas você examinar o currículo vitae de cada um e ver aquele que mais é adequado à vaga que você tem, ao trabalho na empresa. Isso é o certo. Mas há esses casos extremos que a pessoa vem te pedir porque está desesperada, precisa do emprego. Você não tem nem vaga às vezes. Você não tem a vaga. Mas a pessoa está precisando, se propõe a fazer qualquer serviço. E a gente tem que ver. E tinha que fazer. E agora ficava tomando conta. A gente fazia um sermãozinho antes. Fulano, você quer? Tá. Só temos esse tipo de trabalho aqui. É um trabalho, é o pior trabalho que tem aqui na firma, na fábrica. Ninguém gosta de fazer esse trabalho. E aqueles que já fizeram, por um tempo, foram promovidos para uma coisa melhor, porque não gostavam disso aqui. Você vai ter que fazer. Ah, mas eu topo qualquer parada. Tudo bem, mas não pode reclamar que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo, que você não aguenta, chega atrasado porque estava cansado, porque trabalhou muito. Não dá. Vai rodar. E acontecia. Passava 1, 2 meses, eu começava a reclamar, quer dizer, aprontar as coisas que aprontavam nas outras empresas. Aprontavam. Aí você era obrigado a dizer, olha, a chance foi dada, mas você não aproveitou. Você não quer aproveitar, infelizmente. Tem mais gente aqui disposta a pegar esse seu trabalho que você não está executando a contento. Então, a fábrica não pode ficar sem um trabalho, essa pessoa aqui fazer esse trabalho todo dia. Troca. Mas a gente, na hora que ele vem pedir, vamos dar o emprego, vamos fazer. Eu vou decidir quem merece, quem não merece. Eu tenho que dar a chance, como ele fala aqui. Alguma coisa me diz, tem que dar a chance a ele. O que eu não posso é amanhã eu ver a notícia que o cara suicidou, matou a família porque estava com fome e negaram emprego a ele. Eu vou dormir com isso? Eu vou ficar como?
eu vou fazer a minha parte. Tomar todos os cuidados, é claro, me precaver de alguma coisa que possa fazer, mas eu não posso negar a pessoa aquela ajuda, porque é muito fácil para nós praticar aquela caridade simples. Juntar umas cestas básicas para distribuir aqui, distribuir ali. Isso, gente, é muito importante, sem dúvida, mas isso é uma coisa quase que impessoal. Você nem tem ideia, às vezes, da pessoa que vai receber aquilo. Você fez com o maior amor, com o maior carinho, com sacrifício financeiro seu, muitas vezes, para ajudar diversas famílias e tal, beleza, mas é impessoal. Agora, há casos em que a caridade sua é pessoal, é específica, é direta a uma pessoa. Se essa pessoa necessita, ela é do bem, você vai fazer com o maior carinho. Agora, se ela não é do bem, ela é mais ou menos do bem, você já fica assim com o pé atrás. E se ela é do mal, como é que você vai fazer? Lá na distribuição que a gente faz, às vezes, uma comunidade carente, as moças lá que recebem, às vezes uma fala: olha, fulana, o senhor está dando a cesta para ela? Todo mundo tem a cesta básica aqui. Ela chega lá na nossa comunidade, vende a cesta, pega o dinheiro para comprar cigarro, comprar bebida. Aí os meus colegas falam assim: não, então a gente vai fazer o quê? Tirar ela da lista? Não, eu falei: não vou tirar da lista. Nós demos a cesta básica com comida, mantimento para ela comer. Ela veio com esse objetivo aqui, nós cumprimos o nosso objetivo. Agora, se ela, depois que recebeu essa cesta, ela não faz o uso correto, ela faz mau uso, aí foge ao meu controle. O que eu não posso é negar a cesta a ela, e eventualmente tem gente na casa dela precisando daquilo. Se ela chega lá e não dá para eles, é ela que está cometendo o erro. Levou a cesta, vendeu e não levou para casa, para a família dela. Agora, se eu nego, sou eu que estou cometendo um erro. Eu expliquei para meus amigos lá: não, senhor, não vamos tirar, não. Nem vamos tocar no assunto, porque isso é disse-me-disse. Eu não tenho nem certeza se acontece isso mesmo. Não sei. Eu não posso julgar. Eu estou falando desses casos mais simples, porque graças a Deus eu acho que conosco não vai acontecer da gente estar na decisão lá se salva ou não salva a vida de um criminoso. Eu acho que Deus vai nos poupar dessa. Mas em menor escala, eventualmente, pode acontecer conosco. Vamos pensar nisso, gente, e qualquer dúvida que tiver, leia de novo essa mensagem do irmão Lamenera aqui, para reavivar as coisas do nosso coração. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.